Olá, boa noite. Há 5 décadas, o Globo Repórter leva até a sua casa imagens e informações sobre o nosso planeta. Sempre com o cuidado de mostrar como é importante proteger a natureza e o quanto dependemos dela. No programa de hoje, vamos relembrar cenas marcantes das mudanças sofridas pela Terra. Imagens deslumbrantes, algumas assustadoras. Nessa viagem pelo tempo, vamos ver o resultado das ações do ser humano sobre o meio ambiente, para o bem e para o mal. E conhecer pessoas que encontraram no Globo Repórter um motivo para mudar de atitude. Como as amigas que estão ajudando a reflorestar a Mata Atlântica, ou o jovem que tem como profissão o estudo das aves. Eu convido você a embarcar nessa jornada que vai nos ajudar a entender o futuro que estamos criando para o planeta. Mais uma expedição está começando. Quais os segredos da floresta? Que pássaros são esses? Onde vivem? O que comem? Perguntas muito simples como estas viraram marca do Globo Repórter. Sabe por quê? Porque perguntar é preciso quando a intenção é deixar o nosso público por dentro de tudo. Mais de 2.000 programas foram recheados de respostas. Sobrevoamos diversas vezes esse tapete verde, a floresta amazônica, mata nativa a perder de vista. Quem dera só tivéssemos fatos positivos para mostrar. A técnica para a derrubada da floresta utiliza esse correntão, com mais de 50 metros. 2 tratores, um em cada ponta, puxam a corrente que vai arrancando tudo que tem pela frente. O flagrante é de 2005, mas não foi o primeiro registrado pelas nossas câmeras. A passarada destas matas vai ter que cantar em outras árvores bem longe daqui. Todos os igarapés do Vale do Javari estão assim, repletos de madeira, aguardando o período das enchentes. É quando o nível das águas sobe que as toras são levadas pela correnteza. Todos os biomas brasileiros perderam espaço nesse período. E mesmo com as denúncias, os desmatadores se multiplicavam, como há 35 anos, no coração da Mata Atlântica. Quem comanda a derrubada é Rainor Greco, um homem que ficou conhecido como o Carrasco de Árvores. Ele dirige 60 homens que trabalham com motosserras, tratores, caminhões. E ele escolhe pessoalmente cada árvore que vai morrer. Esta é uma maçaranduba de 80 anos. Quantas árvores o senhor derrubou, Sr. Rainor? Bom, se eu fiz isso sem parar, se esse foi o meu trabalho até hoje, seria muito difícil calcular. Milhões e milhões de árvores. A primeira vez que o Tasso Azevedo viu uma área desmatada foi pela televisão. Teve um programa do Globo Repórter que era sobre o tema da morte do Chico Mendes, o que representava. O cerrado, que ele também conheceu no nosso programa, foi essencial para que ele decidisse que profissão seguir. Eu tinha, sei lá, acho que 14 anos, 15 anos. Um pouquinho depois eu fui visitar o Parque Nacional das Emas. E aí foi lá que eu decidi fazer engenharia florestal. O Globo Repórter, ele ao mostrar esse Brasil desconhecido e tão lindo e tal, ele cria a conexão, uma conexão afetiva nossa com a natureza, por um lado. E por outro lado, do outro lado tem as reportagens que mostram os problemas. Ele fez os cálculos de quanto a Amazônia perdeu de área verde nesses 50 anos
A floresta está chegando a um ponto de não se recuperar mais. Eu nasci em 72, quando tinha 0,5% de desmatamento na Amazônia, hoje tem 20%. Né? Na Amazônia, por exemplo, já não se trata mais da gente só parar de desmatar. Já tem lugares que a gente tem que recuperar. Sempre fomos atrás do que é de interesse do público. Dependendo da intenção, não há mal algum em explorar um santuário. Um destino exigiu ainda mais cuidado e estratégia. Voamos ao ponto mais isolado do Parque Nacional, Montanhas do Tumucumaque, e descobrimos a Amazônia original, intacta, intocada, igual às matas de 500 anos atrás. Essa é uma região de mata fechada. Nunca foi feita uma expedição científica aqui, muito menos de reconhecimento. E a gente teve que trazer tudo. Comida, gerador. Nessa Amazônia grandiosa, pequenos animais desafiaram nossos olhos. É o equilíbrio da natureza. Os seres gigantescos dependem dos minúsculos e vice-versa. Aprendemos muito com os cientistas que viajam com a gente. No Tumucumaque, só de aranhas, eles descobriram 44 novas espécies. Em outras jornadas, encontramos seres considerados místicos, como o boto. A lenda diz que esse animal seduz as mulheres. As pesquisadoras também. Várias vezes as esposas dos pescadores me perguntam: você não tem medo de ser encantada? Eu digo: eu já fui encantada há muitos anos, é por isso que eu estou aqui até hoje. Foi a natureza exuberante mostrada aqui em 97 que mudou a vida de duas amigas e transformou um pedaço do sul de Minas Gerais. A estrada de terra nos leva à Serra da Mantiqueira. O mar de montanhas desenha a paisagem rural. Na chegada à reserva do Sauá, a recepção é animada. Nossa, a família é grande, hein? São 19. 19? E 52 gatos. Nós temos essa comissão. O Globo Repórter trouxe as amigas, marido e parentes do Rio de Janeiro para as montanhas. Acredite, Ângela e Isabel assistiam juntas ao programa e as imagens impactaram as duas ao mesmo tempo. Eu tenho a memória do ambiente que eu gostaria de viver. Assim, do rio cristalino e do céu muito limpo, sabe? Uma olhou para a outra. Como é que foi nesse instante? A gente comentou na época: olha que lindo, olha que lugar bonito. E ali tá Monte, era Minas, então vamos lá conhecer. E a gente, imediatamente, deve ter sido menos de um mês depois, a gente estava aqui vendo. E o que elas viram na TV rendeu frutos. A Ângela e a Isabel desenvolveram a vocação que elas sequer imaginavam. Elas começaram a plantar. Elas reflorestaram toda essa área aqui, que era uma área de pasto completamente devastada. A reserva exibe uma combinação perfeita: floresta, queda d'água. Vou experimentar. Delícia. Você acha que plantou quantas árvores por aqui? Olha, Beatriz, araucárias foram mais de 3.000. E o que eu acho que o que mais aconteceu foi a gente ter deixado a liberdade. Mas plantamos muita fruta pelo meio do mato, para os bichos mesmo, sabe? E deixamos que a floresta voltasse, né, espontaneamente. Elas não poderiam estar mais felizes. A gente mora no melhor lugar do mundo. Olha onde a gente mora. Se alguns programas realizam sonhos, outros alertam para os pesadelos criados pelos homens. O Pantanal original já não existe mais. As queimadas são a grande ameaça. O mundo se assustou com os incêndios.
Dados atualizados mostram que 26% da vegetação pantaneira queimaram em 2020. A estação das chuvas chegou e o verde voltou a tomar conta de milhões de hectares que tinham virado cinzas. Os povos originários são os mais prejudicados com tantas mudanças. Os moradores das cidades jamais vão entender a integração deles com a natureza, como o povo Mati, na Amazônia. Esta mulher retira leite do próprio peito com uma folha para alimentar o filhote de macaco. Algumas etnias ficaram desconhecidas até pouco tempo. Enauenenauê. Este é o nome de um povo que vive na bacia do Juruena, uma cultura quase desconhecida, nunca mostrada na nossa TV aberta. O programa foi indicado ao Emmy, o prêmio mais importante da TV mundial. Estamos de volta à aldeia dos Camaiurá, no Parque Indígena do Xingu. A população indígena que vinha caindo ano a ano começou a se recuperar em 1980 e saltou para quase 900 mil. Os direitos dos povos indígenas estão na nossa Constituição, mas nem mesmo as leis impedem que eles sejam atacados e tenham as suas terras assaltadas por garimpeiros e grileiros e ainda tem que resistir aos avanços das plantações de soja. Há 20 anos, a fartura da pesca impressionava. De repente, os peixes voam, tentando escapar. Nosso propósito era acompanhar o maior ritual fúnebre da região, o Quarupi. A partir de agora, a mãe de todas as árvores incorpora o homenageado do Quarupi, o cacique branco do Xingu, o sertanista Orlando Vilas Boas. Ele foi o criador do Parque Indígena do Xingu, onde passou quase toda a sua vida. Nunca um homem branco recebeu homenagem tão tocante. Tenho um enorme orgulho de poder dizer que eu sou filho do Orlando Vilas Boas. Hoje a casa de Orlando está abandonada. Mas a cultura, as tradições, os Camaiurá preservaram muito bem. O jeito de fazer o beiju, o prato mais constante. Como cozinham o peixe. As danças. Há 20 anos, a professora da escola era uma mineira apaixonada por educação. Essa paixão ela passou para o atual professor. Eu comecei a estudar com a professora que chamava Andréa Duarte, né? Que mora em Belo Horizonte, parece, se não me engano. Ela me alfabetizou. Andréa se mudou para São Paulo, a maior cidade do Brasil. Ainda está envolvida em projetos com a arte indígena e guarda os 5 anos na aldeia como aprendizado para a vida toda. Essa lógica de vida muito coletiva, onde você não precisa de uma instituição para ser educado, para formar, você não precisa de um museu para apresentar a sua arte está no corpo, sua arte está na vida, você está o tempo inteiro numa relação coletiva, então isso é algo que eu sinto muita falta. Aqui na cidade tudo é muito individualista, né? Claro, de vez em quando eu fujo para a natureza. Faz tempo que os encantos do mundo digital conquistaram parte da aldeia, mas alguns rituais ancestrais resistem. Bem perto da antena de internet que conecta a aldeia ao restante do planeta, quem olhar com atenção vai ver essa pequena abertura aqui, uma espécie de janelinha. É por aí que a Pouca Toalo, de 13 anos, consegue ver o mundo. A menina é filha dessa jovenzinha que achamos nos arquivos, a Cuiá Cuiá. 20 anos atrás,
era ela que estava em reclusão. Só ir à escola era permitido. Minha mãe me ensinava, né? Eu tenho que ensinar a minha filha também. Ritos de passagem para a vida adulta. O isolamento pode durar até 3 anos. A preservação dos costumes não impede que os Camaiurá aceitem ajuda quando o assunto é saúde. No ano passado, ficaram sem atendimento por 4 meses, depois que o médico da Secretaria de Saúde Indígena deixou a aldeia. Os voluntários dos Doutores da Amazônia amenizaram a carência. O projeto atual é implantar a telemedicina. Sem saúde, vocês não defendem o território de vocês. Sem saúde, vocês não lutam pelas coisas de vocês. A saúde, eu acho que é o maior alicerce de proteção da Amazônia. Como assegurar a preservação da terra indígena? Vivências como estas não podem desaparecer. Somos ser humano, só que apenas vivemos diferente do que vocês. Mas espero que vocês também reconheçam aquele povo, aquela cultura e respeitem. Palavras do guerreiro Uerê. Ele segue em frente, pronto para defender seu povo, seus direitos e a paz da aldeia Camaiurá. Um grande inimigo ronda as terras indígenas, o garimpo ilegal. Há décadas, esse crime ambiental se agrava. É a utilização do mercúrio em grande quantidade para beneficiamento do ouro. Depois de usado, o mercúrio é jogado no rio. O Brasil nunca teve uma área de mineração tão simbólica quanto Serra Pelada. Este é um dos lugares mais incríveis do mundo. Um atestado da ambição humana. Se é verdade que a fé remove montanhas, fé é que não falta aqui. Foram removidas várias. Onde antes era uma serra, um monte, hoje é esse buracão. São documentos valiosos no ar nos últimos 50 anos que nos levam a entender melhor o Brasil e o planeta. O Globo Repórter tem esse leque, essa abertura de mostrar tanta coisa. E às vezes tem aquela coisa que você fala, meu Deus, é essa. Essa tem a ver comigo, é essa que eu quero. E é muito mais possível do que parece. A seguir, o que está acontecendo com o clima do planeta? E uma cidade que venceu um desastre ambiental. Nos anos 1970 e até os 80, o mundo mal conhecia a palavra ecologia. E o Globo Repórter já chamava a atenção para a importância da preservação da natureza. Muito pouco se sabe a respeito do clima e do comportamento do tempo. Seca constante. Parei porque não tem chuva, a sementezinha que tinha, nós botamos debaixo do chão e perdeu-se. Os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados. O papel do Globo Repórter e de muitos outros programas que traduzem a ciência, o meio ambiente e as mudanças climáticas para a linguagem da população em geral são absolutamente estratégicos para o futuro da humanidade. Nós estamos levando o clima do nosso planeta para patamares muito, muito perigosos, de acordo com a ciência. Além de cientistas, buscamos a sabedoria popular para contar os mistérios do tempo. Prepare o seu coração. Eles acreditam, é médico, é fazendeiro, é doutor. Para as coisas que eu vou. Os homens observam as nuvens, os pássaros, os insetos para traçar a previsão. Esse aqui é o boletim meteorológico do seu Antônio. Ele diz o dia que vai ter chuva, muita chuva, temporal, ó.
uma situação que se agrava a cada ano. Estamos diante de uma anomalia. Em 2016, o fenômeno El Niño foi levado ao extremo pelas mudanças climáticas, gerando uma tempestade sem precedentes. A consequência? Um mangue morto, sem chances de recuperação. O microfone tá ligado? A fúria do tempo já nos surpreendeu durante gravações. Nossa, é impressionante, né? Olha os raios ali. Muito mais que um susto, desolação. Nossa, olha as telhas aqui no chão. Os caibros da casa, os móveis, tudo lá de fora. Tipo um furacão, um tornado, um troço assim, não dá nem para explicar. Mesmo estudando o clima há várias décadas, o físico Paulo Artacho ainda se surpreende com a velocidade das transformações e dos riscos que corremos. Um futuro de um planeta com 4 a 5 graus mais quentes do que há 100 anos atrás, com muito mais eventos climáticos extremos, chuvas muito fortes, secas, com aumento do nível do mar. Isso é o que nos espera se a sociedade e os governos e as empresas não acordarem para a emergência climática que nós já estamos enfrentando hoje. Pode parecer exagero andar com uma máscara dessa na cidade de São Paulo. Mas no futuro, quando pessoas e automóveis tiverem se multiplicado, esse visual talvez não seja tão alienígena assim. Nesse mundo de óxidos e monóxidos, vai ser preciso cada vez mais proteger o pulmão. Ainda não precisamos usar uma máscara como a da Ilse. Não que o ar de São Paulo esteja puro, mas daquele tempo para cá, muitas leis ambientais obrigaram a mudança na fabricação de carros, na qualidade dos combustíveis e até a instalação de filtros potentes nas chaminés das fábricas. A poluição estava chegando a um ponto que tomar uma atitude era questão de sobrevivência. Nós vamos entrar em Cubatão pela porta mais terrível. Vamos entrar pelo ar. Nós estamos voando bem em cima da cidade, no meio de uma névoa que cobre permanentemente Cubatão. Não é uma névoa comum. Isto aqui é um verdadeiro coquetel de gases tóxicos. Cubatão tem 85 mil habitantes e produz 2% de toda a riqueza do Brasil. Uma cidade rica, mas ninguém quer morar lá. É a cidade mais poluída do mundo. Um desastre ecológico produzido conscientemente pelo homem e que fez do próprio homem a sua maior vítima. Naquela época, os hospitais de Cubatão ficavam lotados de pacientes com problemas respiratórios. E havia aumentado muito o número de natimortos e casos de anencefalia. O perigo não vinha só do ar. O rio é praticamente um barril de petróleo. O cheiro é fortíssimo. Cheira muito mal, cheiro de óleo muito forte. Agora eu vou pegar um pouquinho dessa água, se é que isso aqui pode se chamar de água. Olha só, totalmente preta. A cidade engatinhava num plano de recuperação ambiental, que frutificou. O controle da emissão de gases e de esgoto foi essencial para que Cubatão saísse da lista negativa do clima. Mês passado, voltamos ao Rio para coletar água novamente. O aspecto está totalmente diferente. Clara, sem cheiro, olha só. Se há vontade política, se houver tempo, é possível consertar nossos estragos. O nosso planeta Água ainda pode se recuperar, mas ele tem pressa. Segundo a ONU, 5 milhões de pessoas morrem todo ano porque bebem água poluída. As indústrias são as maiores fontes de poluição, mas não são as únicas. Até o início dos anos 90, não se tinha ideia de quanto o comportamento das pessoas também é fundamental para o meio ambiente. O conceito de lixo doméstico agora é outro. E o que você faz com a casca do ovo? Joga no balde. É o primeiro passo da compostagem. O Globo Repórter tem mostrado a evolução da reciclagem no Brasil.
ainda que seja bem acanhada. Plástico, papel, até óleo de fritura. No lixo, eles viram um pesadelo. Quando tratados, transformam até as vidas de quem morava na rua. Agora são 400 quilos. Fica difícil saber o que é pior. Segurar, frear, puxar. Os catadores nos ajudam a manter a qualidade do meio ambiente. São heróis invisíveis das nossas cidades. Dona Raimunda, Fabiana. O bispo acompanhamos desde 2012. Primeiro com o carrinho de... Lá encontrar esse personagem 6 anos depois do último Globo Repórter. Bom dia! Como vai? Tudo jóia. Prazerzão. Nesse galpão, ele e outros catadores armazenam os resíduos recolhidos, fazem a seleção e as vendas. Quantas conquistas e mudanças na última década. Mudou bastante, né? Mudou a questão da importância do trabalho dos catadores, né? Com novas políticas públicas, mudou a importância da valorização do seu trabalho, né? Aquele homem que já foi barrado em vários lugares, hoje tem reconhecimento em escolas e universidades. Me serve café, me serve água, me chama para fazer palestra, né? Isso que é legal. Depois do Globo Repórter, fui para 4 países, né? Falar sobre o trabalho como catador de material reciclado. Né? Sem dúvida, ele chegou lá. Tem trabalho pela frente, só que agora com muito mais conforto. Aí, gostei. E se não for cheguei assim, nem adianta. Não, tem que estar grafitada, que aí chama atenção. Que mensagem que ela leva por onde ela passa, bispo? A mensagem é que a cidade é cinza, mas a cidade pode ser colorida e pode ser feliz e alegre. Que o planeta seja sempre feliz e alegre. É o que nós desejamos. Então, bom trabalho, boas viagens aí na Combosa. Obrigado. A seguir, a batalha de vida ou morte das baleias e o menino que descobriu pelo Globo Repórter que estudar aves era sua vocação. Um balé arrepiante. Apesar de séculos de matanças, ainda é possível assistir ao espetáculo das gigantes dos mares. 50 anos atrás, a situação era outra. Elas tinham motivos para fugir de nós. No fim dos anos 1970 e começo dos 80, o Globo Repórter testemunhou a perseguição e a morte das baleias mundo afora. Só neste século, os homens já mataram mais de 2 milhões de baleias e continuam a matar umas 20 mil por ano, colocando várias espécies sob ameaça de extinção. No dia em que a equipe do programa acompanhou esse baleeiro, 6 fêmeas e um macho foram capturados. É lá de cima que olhos bem treinados procuram as baleias. É subindo para respirar que a baleia se despede da vida. Agora, lentamente, ela é puxada e amarrada junto ao casco. Ele fica aqui em constante comunicação. Em 1985, 38 anos atrás, o jovem repórter que denunciou a matança das baleias foi o Pedro Bial. Bial, quais as lembranças daquela reportagem? Foi uma oportunidade extraordinária. Fiquei muito emocionado e mobilizado por aquela história. Não era uma pesca, era uma caça, uma caçada. E a gente sabia, tinha a dimensão de que estava diante de algo que ia entrar para a história. Reconhecer se uma fêmea está grávida ou não está grávida? Esse aí não posso. Não dá para reconhecer, né? Sabia-se da caça-baleia, mas não se sabia que havia japoneses caçando em águas brasileiras. A oportunidade de acompanhar
a caça, a viagem e mostrar, foi algo realmente exclusivo e revelador. Você tem consciência de que a repercussão dessa reportagem ajudou a proibir a matança da baleia no Brasil? Tenho consciência, sim. Faltava muito pouco, porque a Câmara já tinha aprovado a proibição e faltava o Senado. Mas, independentemente das instituições votarem ou deixarem de votar, o que faria a diferença seria a consciência do povo, seria a opinião pública, seria todo mundo entender, porque era descabido, era imoral, era indecente, desnecessário continuar caçando baleias no litoral brasileiro. O Globo Repórter gosta mesmo de um bicho. É o animal mais primitivo da família do porco-espinho. Existe há 21 milhões de anos. Encontramos muitos animais pelo caminho. Outros procuramos arduamente. Aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é da frente e essa é a de trás. Tem onça aqui pertinho da gente? Pode ter sim. Onça pintada, o maior, o mais temido predador sul-americano. Nossa busca vai atravessar as mais belas florestas do Brasil. Pantanal, Amazônia, Caatinga nordestina. Muitas estão com o colar de monitoração, mas um número infinitamente maior caiu nas garras de outro grande predador. E a matança continua. Em apenas um mês, 500 coros de onça foram apreendidos, mas não há ninguém preso por esse crime. Simba, um jovem de 4 anos, é mascote, mas não é um animal doméstico. Calma. O jacaré já estava ameaçado de extinção quando conseguimos estes flagrantes. Há 10 dias nós estamos no Pantanal à procura dos coreiros. Dia e noite nós tentamos contato com os caçadores de jacaré. E hoje há uma possibilidade de localizá-los, porque nós estamos escutando o tiro a uma longa distância daqui. Cenas criminosas. Animal impressionante. O Globo Repórter popularizou uma armadilha do bem. Pássaros capturados, examinados, anilhados e novamente soltos na natureza. É um flautim, a rede não machucava. Você desveste a cabeça dele como se fosse uma... Aí saiu. O Luciano participou de um programa em 2011. Ele se apaixonou pelas aves aos 12 anos e tinha até um apelido característico. No começo eu levava o meu irmão com o binoclinho pendurado no pescoço e procurando os passarinhos. E aí não demorou para todo mundo, o menino passarinho tá aí, o menino passarinho. E aí ficou, Luciano, menino passarinho. Aquele menino, fã do Globo Repórter, hoje é formado em biologia. Criança dorme cedo, né? Eu lembro que era um dos dias que o pai deixava você dormir um pouco mais tarde, meu pai, porque tinha o Globo Repórter de bicho, o Globo Repórter de natureza. O Globo Repórter, ele alimentou muito minha paixão pela natureza, mas ele me botou num trilho profissional, assim, porque ele me mostrou que a ornitologia é uma profissão, que é o que eu sou hoje, eu sou ornitólogo, sou um especialista em aves. Não tinha preto cantando aí. Olha um tapaculo preto aqui, ó. Esse é um bicho super exigente, só vive em área de floresta, super preservada e nas montanhas da Mata Atlântica. O que a gente observa é que a tecnologia mudou muito desde que o Luciano começou a acompanhar os programas de natureza do Globo Repórter. Ele vem super bem equipado aqui para a mata, mas com equipamentos mais eficazes, mais leves. A gente vê que você tem o canto de todos os passos aí na sua mão, no celular. Exatamente. Hoje em dia a gente tem
Não é só um, tem alguns aplicativos, mas tem um especial que você tem literalmente todas as aves do Brasil, e aí além das imagens e informações, você tem os campos, as localizações, né? Luciano hoje deve estar sendo observado por muitos outros meninos passarinhos. A minha dica é, pegue esse sonho, transforme em um objetivo e siga adiante, que é possível até viver de ver passarinho. Semana que vem, o último especial em homenagem aos 50 anos do programa. Você relembra as viagens do Globo Repórter? Imperdível, né? Uma ótima noite para você. Livre no mercado, Tite recebe oferta oficial de grande clube para voltar a trabalhar. Treinador segue livre no mercado da bola. Mas antes, se você for novo, se inscreve no canal. A gente está com a nova meta de bater 18 mil inscritos e eu conto com toda a colaboração de vocês. Ativa o sininho de todas as notificações, deixa o seu like e fortalece o nosso canal. Dito isso, vamos para a notícia. Livre no mercado desde que deixou a seleção brasileira, Tite está pronto para voltar aos trabalhos de acordo com o site Gol.com. O treinador aguarda uma boa oferta da Europa para retornar à beira dos gramados, com a possibilidade podendo acontecer já em julho desse ano. No entanto, até o presente momento, o treinador vem sido especulado apenas em seleções e clubes da América do Sul, como por exemplo Flamengo, que antes de anunciar o Sampaoli fez sondagem pelo ex-técnico da seleção brasileira. Quem também foi ventilado como possível destino para o treinador foi o Corinthians, que antes de anunciar Cuca chegou a tentar um acordo com o treinador, porém não obteve resposta positiva. Nenhum dos times formalizou uma proposta pelo técnico, que está decidido a não trabalhar no Brasil. Dito isso, em relação ao Tite, eu acho muito difícil ele treinar alguma seleção de expressão na Europa, tá? O Tite, ele não deixou boa impressão na seleção brasileira, tá? Foi eliminado de 2 Copas do Mundo, teve aquele vexame na última Copa, que ele foi eliminado nos pênaltis pela Croácia nas quartas de final. Enfim, ele tá com o filme totalmente queimado. Ele acha ainda que ele vai treinar alguma seleção grande na Europa. Eu acho bem difícil, tá? É mais fácil ele treinar algum clube aqui na Europa ou alguma seleção da América do Sul. Da Europa, eu acho impossível, tá? E ele também recebeu uma proposta da Arábia Saudita. Uma proposta deve ser boa financeiramente, mas os exemplos que a gente tem de proposta aí são de clubes ou da América do Sul, né? Tipo Flamengo, ou de seleções aqui da América do Sul mesmo, tá? Tipo Chile, vamos pegar o Uruguai, mas de clubes grandes lá, seleções grandes, ele não teve nenhuma. Então o Tite tem que baixar a bolinha dele, que ele não tá com essa bola toda que ele acha, não. Corinthians tentou contratar ele após demitir o Fernando Lázaro nessa última quinta-feira, porém o Tite não aceitou, tá? Porque o objetivo dele é treinar um grande clube da Europa, né? Mas enfim, eu também não acharia uma boa ideia o Tite voltar para o Corinthians, tá? Já ganhou tudo lá, já teve a sua fase boa, então vida que segue. Mas é isso, rapaziada. O Tite espera alguma proposta de alguma seleção grande da Europa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa notícia, o que vocês acham sobre o Tite. Será que ele vai treinar alguma seleção grande da Europa? Comente aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Deixe o seu like e fortalece o nosso canal. Se você for novo, se inscreve nesse canal e ative o sininho de todas as notificações. Tamo junto e um forte abraço.